quão importante é pra você essa questão dos hobbies, cara? E exatamente o que são essas coisas, como é que isso se diferencia de um lazer qualquer, sabe? Ótimo, ótimo. Acho que vale a pena, então, vou começar respondendo a tua segunda pergunta, aí eu venho pra sua primeira, que é como é pra mim. No dia a dia, a gente fala em hobbies, em lazer, em atividades quase como se elas fossem sinônimos ou equivalentes, né? Mas existe uma diferença bem importante entre hobby e lazer que tem a ver com a maneira pela qual você se relaciona com aquela atividade, mas especialmente o quanto que você se dedica, se aprofunda ou repete. Então, por exemplo, se você é uma pessoa como eu, que assiste séries de televisão, então assiste uma série na Netflix, assiste uma série no Prime, etc. Isso é uma atividade de lazer. Por quê? Porque é uma atividade que ela meio que acaba nela mesma ali. Você vê a série e acabou. Aí depois você vê a outra e acabou. O que seria um hobby neste caso? Seria você ser um cara que se aprofunda sobre a série ou lê sobre fotografia, direção. Faz um curso ali de cinema. E faz um curso de cinema, ou até mesmo, por exemplo, é uma série baseada num livro. E você, depois da série, vai lá e lê o livro. Né? Então você, de alguma maneira, consegue ter evolução. Você progride. Né? Então, se você vai lá e vê o show de uma banda que você gosta, isso é um lazer, né? Você viu o show, acabou, tal. Agora, quando você, por exemplo, aprende a tocar um instrumento musical, que a gente ficou aqui hoje de manhã tocando, tal, isso é uma coisa que você consegue toda vez ter um pouco de progresso. Né? Então você consegue ir lá, aprende uma música nova, ou consegue tocar aquele trecho um pouquinho mais rápido, ou consegue variar o estilo, agora consegue fazer um som que você não fazia, etc. Então, por exemplo, pode ser para muita gente uma atividade de lazer, sair para tomar cerveja. Né? O que é um hobby relacionado à cerveja? É aquela pessoa que começa a estudar os estilos, né? Então isso é uma IPA, isso é uma... Eu nem sei os nomes pra falar. IPA, eu também não sei. Wheat Beer, Wheat Beer, isso aqui é mais... Ale, tem mais lúpulo, Pale Ale. Pale Ale, o cara consegue saber ali pelo gosto se ela é mais de uma tradição, de uma certa cultura, ou mais de outra, né? Então aqui você começa a ter conhecimento. E aí no hobby, obviamente, que você pode ter desde uma pessoa que entende um pouco, até uma pessoa que entende num nível super especialista, assim, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu ganhei de presente um curso introdutório sobre café. Tipos de café. É basicamente um curso que te ensina a comprar cafés melhores do que, simplesmente comprar às cegas. Então, é um curso que me levou do nível 0 ao nível 1. E eu parei aqui. Porque eu queria parar aqui. Eu não queria ir pro nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu poderia. Onde eu fiz o curso, por exemplo, tem mais vários níveis pra frente, até profissional que vai trabalhar com isso. Então, essa é a principal diferença, entende? Entre o hobby e o lazer. Então, você repete aquela atividade, você se aprofunda, você progride, evolui, né? Então, Então, existe uma progressão de habilidade ali, de conhecimento. De habilidade, exato, de conhecimento, aprofundamento, às vezes até a relação que a pessoa estabelece com aquilo, né? Então, por exemplo, eu no meu tempo livre, eu fico olhando guitarras que eu não vou comprar, não porque eu não tenho dinheiro, mas eu não quero, eu só quero saber mais sobre aquela guitarra, ou sobre aquele tipo de pedal de guitarra, e aí você vai ter aquela pessoa que vai ter isso, sei lá, com um carro antigo. Uhum. Né? Eu tenho um amigo que ele entende de carro antigo, esse é um carro da década de 30, o motor é assim, a peça é assada, e aí a produção era assim, você olha, é só um carro, né? Eu entendo zero de carro, o carro pra mim é pra me levar daqui pra lá, né? Se ele tem isso, ele tem aquilo, o que significa, né? E aí você vai tendo os hobbies como coisas que a pessoa consegue se dedicar, se esforçar, evoluir, aprofundar. Então tem muita gente que não tem nenhum hobby. A pessoa tem várias atividades de lazer, né? Então ela tem ali a série, tem ali o videogame, tem ali o cinema, tem ali tomar cerveja com os amigos, tem lá fazer um churrasco, mas ela não tem um hobby, uma atividade em que ela ela se dedica, e que geralmente acontece mais frequentemente uma imersão.
entende? A pessoa fica mais imersa no hobby, assim, ela fica mais... quase que em mindfulness naquilo, assim. Então, você parar pra pensar, a gente ficou aqui 2 horas, 2 horas e meia. Passou rápido, né? Ninguém ficou, não, que oração, não, chega, né? Não, então fala, e se deixar vai ficando, né? E gira botão, dá pra mudar o som aqui, dá pra fazer... Então, essa que é a ideia do hobby. Então, é uma atividade de lazer em que você tem essa dedicação, essa repetição, esse aprofundamento. Cara, eu sei que na saúde mental nada é sempre simples, nada é tudo preto no branco e tudo mais, mas você acha que é um problema a pessoa não ter um hobby? Tá. Quando você olha, assim, para um cotidiano de uma pessoa, de um paciente que tá sentindo dificuldade de sentir prazer na vida e tudo mais, você acha que às vezes é por falta de um hobby? Como é que você enxerga isso? Então, como você disse, nunca é tudo 100%, 0%, mas a gente tem vários indícios de que sim, de que ter um hobby é bem importante para a saúde mental. Atividades de lazer, certamente, isso não há dúvida. Tá? De que, você tem que ter atividades de lazer. Até porque é muito difícil, a não ser que você seja um herdeiro bilionário que não precisa fazer muito nada da vida, você ter vários hobbies. Porque você não consegue o tempo necessário para se dedicar. Né? Essa é a minha maior dificuldade. Exato, né? O duro de você se dedicar a alguma coisa, seja uma especialidade no trabalho, seja um hobby, seja o que for, é tudo que você precisa abrir mão, né? É tudo que você precisa escolher não saber. Então, a hora que você... talvez você, Lutz, tenha potencial para ser bom em várias áreas. E você tem que dizer não para várias delas para se dedicar a algumas, né? Então, as atividades de lazer, elas são super importantes, assim, também, né? Então, coisas que a pessoa faz e que ela sabe que ela não quer se aprofundar. Por exemplo, eu adoro ver série e sei que não quero me aprofundar. Eu não tenho nenhum interesse em ler um livro sobre a história do cinema. Eu não tenho nenhum interesse em saber onde posicionar a câmera para fazer aquela imagem. Eu só quero aquele entretenimento, né? E eu tenho hobby ou hobbies que aí sim eu vou ter essa dedicação. Agora, qual que é o grande ponto? Existe algum consenso que uma boa saúde mental depende de você ter envolvimento em áreas variadas da vida. O que eu quero dizer com isso? Que você tenha algum grau de satisfação no trabalho, que você tenha algum grau de satisfação na relação amorosa, namoro, casamento, que você tenha algum grau de satisfação com amizades, né, vida social, que você tenha algum grau de satisfação existencial, seja uma tranquilidade por ser ateu, seja um envolvimento numa igreja por ser daquela religião, né? Então, uma questão existencial, filosófica aqui, né? Então, você ter cuidado com o corpo, etc. E o hobby entra nesse universo. Então, uma coisa que eu sempre digo, assim, eu amo trabalhar, mas se eu só trabalhasse, eu ia odiar. Né? Eu amo ficar com meus filhos, mas se eu ficasse 24 horas por dia com meus filhos e não fizesse mais nada, eu ia ficar de saco cheio. Eu amo tocar guitarra, mas se eu tocar 12 horas por dia, eu vou ficar de saco cheio. Então, essa variação, esse, digamos, cardápio de coisas que uma pessoa tem na vida é bem importante. Aí o hobby entra aqui. Né? Agora, olha só que interessante, né? Então, tem o trabalho, tem a criação de filhos, para quem tem, uma vida social, etc, etc. Agora, o hobby, ele tem uma coisa que pouquíssimas áreas da vida tem. Atividade de lazer tem também, mas às vezes um pouco menos intenso que isso. Que é uma ideia que o Aristóteles, filósofo, traz, que é a ideia de eudaimonia. O que acontece aqui? Se eu perguntar para você, por que você comprou esses microfones? Para gravar o podcast. Por que você faz um podcast? Para ganhar dinheiro. Para ter uma ocupação, para trabalhar. Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro, tá? Para que você quer ganhar dinheiro? Tá, para eu pagar a conta de onde eu moro, comprar as coisas que eu quero. Você vê que para cada pergunta, para quê, tem uma resposta? Para isso, para aquilo. O que é algo que você faz eudaimônico? É uma palavra que geralmente é traduzida para o português do grego como felicidade, mas ela não tem uma tradução precisa. É quando você faz alguma coisa e quando eu te pergunto por quê, não tem muita resposta. Porque eu gosto. É porque eu gosto, porque é legal, né? Por que você joga esse jogo? Porque é legal, eu me divirto. Por que você toca guitarra? Porque me faz bem, eu me sinto bem.
né? Então, o hobby, ele tem essa cara meio terapêutica. Então, o hobby não é terapia, mas tem um efeito terapêutico, sabe? Assim, de bem-estar, de produzir emoções positivas, de você se sentir imerso numa atividade que está desconectada das tuas preocupações, entende? Tanto é que, geralmente, não é uma boa ideia, e aí, de novo, nunca é sim ou não, mas geralmente não é uma boa ideia quando a pessoa transforma hobby em trabalho. Eu ia te perguntar isso, cara. Exatamente. Aquela frase, trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar na sua vida. Exato, exato. Não é bem verdade, porque o que acontece? Vamos pegar videogame. Pô, eu adoro jogar videogames, que lá, a gente tem hoje jogadores profissionais de videogame, né? Esportes, campeonatos aí que tem, né? Houve campeonato de final de League of Legends que tinha mais público do que final da NBA. Sim. Né? Então não é brincadeira. O cara que passa a ser um jogador profissional, ele agora... Aquilo não é mais hobby e aquilo vira trabalho, então ele passa a ter várias características de trabalho que ele não tinha antes, que é o tem o quê? Responsabilidade. Por exemplo, eu não tenho o que tocar guitarra. Se hoje não quiser tocar, não toco. Ponto final. Agora, eu tenho o que trabalhar. Talvez eu consiga fugir um de outro. Hoje eu não quero trabalhar, vou dar um jeito de um trabalho. Mas assim, é um dever meu. Eu tenho o quê? Tem consequências se eu não vou. Né? Se eu não atendo um paciente, tem consequências. Na minha reputação, na minha renda, na saúde mental do meu paciente. Se eu não toco guitarra, eu não toco guitarra. Tipo, né? Acabou. Não tem uma consequência. Não tem, cara, né? Interessante. Então, quando você transforma... Eu tenho um amigo que é psicólogo, muito bom psicólogo, atendendo em consultório, e ele, desde o final da adolescência, tinha um lance de pescar. Ele começou pescando coisas assim, peixe pequeno, meio aqui e ali, pesca e paga, assim, e ele foi evoluindo até a ponto de ele pegar um avião e ir no meio não sei aonde pra pescar e tal. Nesse processo, ele transformou a pescaria num segundo trabalho. Ele começou a escrever artigo para revista de pesca, ele abriu uma loja de artigos de pesca. Depois de 2 anos ele falou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Que agora eu acho a pesca uma coisa... Contaminou. Com chatices, com desentendimentos, com problemas, com conflitos que eventualmente o trabalho traz. E o que ele me contou da última vez, faz um tempo que a gente não fala, é que nunca voltou ao estado zero. Né? Então, assim, você fala, eu amo tocar guitarra. Eu tenho um amigão que é músico profissional, de estrada, tal, toca com gente grande. Eu olho a vida dele, eu falo, eu não queria essa vida pra mim. Entendeu? De estar toda hora na estrada e dorme 20 noites por mês em hotel ruim. E... Cara, eu não queria. Né? Eu queria estar do jeito que eu tô. Então, você pode, com certeza, ter satisfação do seu trabalho. Né? Nossa, você é um cara, eu sou um cara, você é um cara que a gente gosta que a gente faz. A gente tem esse privilégio, né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Às vezes a pessoa é obrigada a fazer uma coisa que ela odeia só pra ganhar dinheiro e ela não tem opção, é isso, ela não tem onde morar, não tem o que comer, né? E você temos esse privilégio. Você trabalha e você gosta do que você faz. Eu atendo pacientes, gosto do que eu faço, dou aula, gosto do que eu faço. A gente tem esse privilégio. Mas não são hobbies, são trabalhos, tem o dever, etc. Então isso é bem importante no hobby, essa característica de eudaimonia, de que eu faço a coisa nela mesma, ela não tem um para quê, ela não tem uma obrigação, e é algo que eu genuinamente me interesso. Né? Talvez se alguém vier aqui ficar vendo o que a gente estava falando, esse som muda aqui, gira esse botão, olha que louco isso, mas aqui, né? Talvez a pessoa fique 10 minutos vendo ali e fale, meu, coisa chata, né? Talvez se eu ver 2 pessoas conversando sobre tipos de isca de peixe, eu vou achar chatíssimo.